Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo desse bimestre, que nós estamos trabalhando agora os esportes de marca, né, mais especificamente o atletismo. Na aula passada, então, a gente conversou sobre as provas de lançamento de disco e arremesso de peso. E na nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o lançamento de dardo, né? Então, não se sabe a origem correta da prova de lançamento de dardo. Existem alguns relatos que a prova se originou de uma característica que era utilizada pelo ser humano na época da pré-história, que era a caça, né? Onde eles utilizavam lanças para capturar o seu alimento, né? A caça. Então, há esses relatos aí de que foi inspirada, de certa forma, a prova de lançamento de dardo em cima dessa realidade que se vivia na pré-história, né? A forma como prova mesmo, a prova é realizada na atualidade, na verdade, ela teve sua primeira aparição apenas nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 1906, que foi um evento comemorativo de 10 anos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Assim como ocorreu em diversas modalidades, não só do atletismo, mas em outras modalidades, as provas de arremessos e os lançamentos foram sendo modificadas ao longo dos anos, do tempo, né, em razão de alguns ajustes técnicos, né, como espaço desenvolvido, a tecnologia, além de permitir o aprimoramento do equipamento que é desenvolvido, e isso até mesmo dos próprios atletas, né, a evolução que esses atletas tiveram ao longo dos anos, né. Por exemplo, a distância do lançamento do dardo só aumentou durante o tempo da sua prática, né? Essa modalidade até o tempo de 1976, quando o húngaro Miklós Nemeth obteve uma notável lançamento, né, que foi de 94 metros e 58 centímetros em Montreal. Então, desde então, eles começaram a avaliar, né, em relação a discussão a respeito da segurança e a viabilidade da prática dessa modalidade, que uma vez que ela necessitaria de um espaço maior para ser realizado, justamente pela distância que foi feito o arremesso pelo atleta, né? Então, por esse motivo, mudanças no implemento foram necessárias para que o dardo tivesse uma descida mais rápida, né, alcançando uma distância maior, né, na hora do seu lançamento. Então foi modificado todo o aparato de prática desse esporte, né? Então, atualmente, por exemplo, as dimensões oficiais do dardo, elas são de 2,3 metros e 600 gramas para as mulheres, e para os homens de 2,7 metros com um peso de 800 gramas, né? Já o martelo, o lançamento do martelo, ele tem como uma das provas mais antigas, né, do atletismo, né? Por exemplo, na Irlanda e na Escócia, por volta do século VIII, foi bastante valorizado pelo rei VIII, pelo rei Henrique VIII, né? Um entusiasmo do lançamento do martelo na época, né? Era mais uma prática como diversão, né, e demonstração de técnica, não era um esporte em si, né? Algumas versões da história desses esportes relatam que os primeiros martelos utilizados eram de pedra e fixados por um cabo de madeira mesmo, né? E daí posteriormente foram adaptados, substituídos por um martelo de ferro, né, feito todo ele de ferro, suas adaptações. Então, o lançamento de martelo também tem sido altamente desenvolvido e aperfeiçoado sobre o ponto de vista técnico, com o período, né? A seleção dos atletas geralmente são feitas com o objetivo daquele atleta que tem mais força, né, para fazer essa prática, né? E a distância média, mais ou menos, do arremesso do arremesso de martelo é de 100 metros, né? Então, assim como ocorreu no lançamento de dardo, eles tiveram que adaptar esse espaço, discutiram e onde tiveram que ver para aumentar esse espaço, onde o martelo teria um maior alcance, porém menos tempo no ar, né, no seu período de voo, né? Então eles foram modificando esse material também que era feito martelo. Hoje, como eu falei, os martelos são feitos com ferro, né, todo ele, e ele é composto por três
por três partes, né? Que seria a cabeça, a parte redonda, né? O cabo e a manopla, né? Que seria a empunhadura, onde o atleta segura. O martelo masculino ele tem por volta de 7,260 kg, né? E tem um comprimento variado de 1,17 m a 1,21 m. Já o feminino, então, ele pesa 4 kg e varia de 1,16 m a 1,19 m, certo? Então, aí foi um pouquinho das provas de arremessos e lançamentos relacionados ao atletismo. Nessa aula de hoje, então, a gente encerra a unidade 5, onde a gente conversou um pouquinho sobre esporte de invasão. A gente falou um pouquinho sobre os esportes de invasão, o que são os esportes de invasão, né? Que são aqueles esportes que uma equipe defende o seu campo com o objetivo de construir uma técnica para marcar um ponto e etc. E também conversamos sobre os esportes individuais, que seria a parte mais do atletismo, que são os esportes de marca, né? Então, como a gente encerra essa unidade, logo aqui embaixo você vai encontrar o link para o formulário dessa unidade para ser feita, beleza? Referente apenas sobre o conteúdo da unidade 5. Tranquilos, galera? Então, bons estudos a todos e até uma próxima. Na próxima aula, então, a gente começa a conversar, então, da unidade 6 já, sobre esportes de precisão e esportes adaptados. Tranquilo, galera? Então, beijos, abraços, se cuidem e até a nossa próxima aula.